can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Ó, já começa com essa garrafa na minha frente aqui. Mas, gente, hoje eu tô com uma convidada ilustre. Por que ilustre? A minha amiga Sara. Grandes histórias maravilhosas, vocês vão acompanhar. E eu quero que você se presente, minha querida, por favor. Oi, gente, meu nome é Sara, eu tenho 18 anos. Futuramente vou ser uma missionária enviada pela minha igreja. Sou formada em técnico de administração e pretendo esse ano começar uma faculdade de assistência social. Olha, que legal. E 18 agora, hein? Chegou à maioridade. E essa vontade de missões, para quem não sabe, pessoal, missionário ou missionária é que é enviado nas igrejas para lugares aonde a obra pedir, né? Sim, sabe? exatamente. Se for lá na África, se for, enfim, no sertão, se for em Dubai, enfim. Onde for, a gente vai. Aonde Deus pedir, É. tá enviando a Sara. E essa vontade, desde nova, surgiu isso aí? Sim, eu só não sabia o que era, né? Desde muito pequenininha, Deus colocou no meu coração esse desejo por pregar o evangelho, né? Legal. Então eu sempre tive muito essa facilidade de conversar com as pessoas sobre isso. E eu sempre gostei muito de falar de Jesus para as pessoas, né? E isso é interessante você falar, porque eu também tenho essa facilidade, mas na minha adolescência eu me retraía muito. Falo, cara, nem todo mundo gosta de ficar, né, tipo, ouvindo sobre Jesus. Isso me atrapalhou um pouco. Mas era o que Deus colocava no meu coração de ferver, assim, e eu segurava. E é legal você falar isso aí, que você fala pra todo mundo que Deus é bom e... É, isso aí. Aí, Parabéns. Obrigada. Com o passar do tempo, eu fui, tipo, meio que esquecendo disso, sabe? Desse Sério? desejo que Deus colocou no meu coração. E aí, com 14 anos, eu fui numa conferência de uma igreja. E nessa conferência, Deus falou muito comigo, tipo, sobre isso. Pra eu voltar a sentir isso de novo, né? Pô, que legal. E aí girou uma chavinha na minha vida de novo, tipo, preciso praticar mais o evangelho, preciso mais viver realmente o evangelho e fazer aquilo que ele me pediu desde o início. Que massa. Sim. Aí uma mulher chegou na minha vida, chamada Vanessa, ela começou a me acompanhar sobre isso, né, que ela é missionária da minha igreja. Ela foi enviada pra Amazônia, pro meio dos índios. Então você tem uma mentora, né? Tenho, graças a pessoa Deus. aqui por detrás. É importante a gente ter isso, pessoas que nos direcionam da maneira certa, né? Pô, que legal. E aí ela pôde começar a te acompanhar. Sim, começou a me discipular, explicar um pouco como funcionava, porque eu tinha um desejo no meu coração, mas não sabia o que era. Sabia que eu queria fazer isso, mas não sabia o que era. Ela foi me explicando sobre como era, e aí ela me incentivou a ir agora em janeiro para essa escola, Celeiro Missões. E foi ali que Deus colocou ainda mais desejo de continuar indo em missões. Olha só. E é muito difícil. Eu nunca participei de uma missão assim, tipo... tem um desejo também, sabe? Eu sei que algumas atividades me prendem, mas é isso que é interessante, né? A pessoa tá lá, aí simplesmente Deus, ó, levanta daí e vai pra tal lugar. Como a gente vê muitas coisas na Bíblia assim, né? Sim. O próprio Elias, Isaías. Sim. Levanta daí, ou tipo, come esse pão e toma essa água, sua viagem é longa. Então, é muito incrível esse contato com Deus. E é difícil pra você assimilar isso na sua mente ou não? Pra você entende que super
é o meu chamado e vou realizar o que Deus pediu. Às vezes bate aquela... Será que é isso mesmo? É porque é normal. Sim. Mas nesse tempo que eu fui pra lá, eu senti muita falta da minha família, né? Porque eu nunca fiquei tão longe deles assim, tanto tempo. Só fim de semana, às vezes, e olha lá ainda. E aí foi um mês fora de casa, né? Então eu senti muita falta deles. Só que o mais interessante é que Deus cuidou de tudo, graças a Deus, Ele cuidou de tudo. Então eu me senti muito acolhida pelo pessoal, tanto a equipe do celeiro, que realmente se tornou uma família, quanto aonde a gente foi fazer o prático, lá no Pantanal, né? A galera foi muito receptiva, realmente acolheu muita gente. É interessante você falar isso aí, porque não é de qualquer jeito, né? Sim. Tem assim, assado. Sim. E a galera acha que não, simplesmente hoje eu acordei e eu vou ali no Ceará ou sei lá na onde, né? Não, no Chile. Hoje é necessário tudo, precisa ter dinheiro, né? Pra viajar precisa de dinheiro e tudo. Só que o que eu aprendi muito nesse tempo de espera no Senhor, né? E ser enviada pra ir pro Pantanal, Deus cuidou muito de tudo. Ele me mostrou realmente que o lugar de dependência é nele, sabe? Então, às vezes, eu não tinha um tanto de dinheiro. Quando eu via, tava na minha conta, sabe? Deus cuidou muito de mim nessa época. E é tudo sem lógica, né? A gente muito. acha que é uma coisa assim e Deus faz totalmente diferente. Sim, meu Deus. É demais. surpreendente servir a Deus. Muito, meu Deus. Eu realmente vivi coisas que eu imaginava que eu não ia conseguir viver, sabe? Sério? E, ó, com 18 anos, só isso. Imagina o que está por vir, né? Imagino. Só que também, ao mesmo tempo, né, Sara, é uma vida de que, tem que ter muita fé. Sim. Porque você olha a situação e fala, não tem como. Exatamente, é bem isso. Já era. Nossa, e é muita renúncia também, porque, Imagina, tipo, você é o espelho. você... Literalmente. Você deixa de viver, né, tipo, experiências com seus amigos, por exemplo, sair com eles, e você passa um tempão longe deles, Você né? vive para a obra de Deus. Exato. Sua vida é para Deus. Exatamente. Literalmente. E é incrível viver pra Deus, sabe? É muito bom viver pra Deus, porque a gente tem... pelo menos eu, Sara, sinto paz no que eu faço pra Deus, sabe? Sinto E o muito... contentamento que você tem. Sim, muito. E eu tenho certeza, Sara, que se você, né, Deus me livre, mas eu vou dar isso como exemplo, na balança. O jovem que tem as atividades que você que é jovem e olha e dá aquela, nossa, será que seria legal? Não vai ser legal aos olhos, mas em questão do peso, assim, aqui dentro, não vai valer de nada. Vai ser legal no momento, né? É verdade, tipo, ali, momentaneamente. E depois, tipo, uma experiência que eu também tive quando adolescente, né? A gente tive aquela fase, eu tive aquela fase meio revoltada com a igreja. Aí, que, tipo, que eu saía e quando eu via, não era aquilo, sabe, que eu queria. Não era aquilo que eu sentia. Não sentia paz naquilo que eu fazia. Sentia felicidade no momento, mas quando eu chegava em casa, parecia que era tudo de novo. Tudo muito triste. Você nasceu, então, em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Que legal. Nasci, cresci também em berço evangélico. Qual que é a sua igreja? Hoje é Verdade Igreja. Verdade Igreja. Ela é ali na Santos Dumont. Sim. Não é Verdade que liberta, Leon? É. Eu conheço... o Alexandre. O Alexandre aqui, lá. É verdade, sua mãe comenta dele. Sim. E nossa, cara, mas você nasceu, tipo, no berço evangélico, no que? Na Assembleia ou outra igreja? Não, ela tinha mais uma linha batista mesmo. Então, conheço muita gente da Batista de São Paulo. Inclusive, alguns instrumentos que eu comecei a tocar foi lá com os amigos meus. Sério? É bem legal esse conceito, porque hoje eu sou da congregação. Mas eu sou de uma época, quando eu era criança, que muita gente de várias denominações se reunia. Sim. Que era o que a gente tinha pra fazer. A gente não era do mundo, né? Então, se reunia pra nós ali. Comer pizza, conversar, porque crente come, né? Só come, meu Deus. E como. Mas é interessante, é legal essas ramificações. Veio uma moça aqui, a Miriade, né? O nome dela, Miriade. Ela fala sobre isso, sobre as ramificações e a época das cruzadas lá em São Paulo. Muitas igrejas se reuniam para louvar a Deus. Sinto falta, sabia disso? Eu também. Muito. E eu vou dar um exemplo. Você em missões, você tem lá o seu grupo, mas como a obra é carente, né? Tipo, sim, meu Deus. Muito ali necessário. você vê a realidade mesmo. Sim. E você passa, tipo, você passa tudo que o povo passa lá, vocês passam junto, né? Sim, a gente tem que viver o que eles vivem. Isso aí é... No Pantanal, a gente foi para assentamento. O assentamento é um lugar onde os sem terra se juntam, acampam ali, ficam um tempo ali, até conseguirem a terra, né, do governo. E nesse assentamento virou uma fazenda de várias famílias. E
a gente teve que viver o que eles viviam. Tipo, a gente teve que levantar às 5 horas da manhã, tirar leite, a gente teve que ajudar com o gado, a gente teve que fazer tudo que eles faziam. Ô, louco, o povo Sim. acolheu, mas ó, essa é a realidade daqui. É. E sempre foi muito incentivado, desde a escola, né? Que a gente passou 21 dias na escola, lá em Santa Catarina. Sempre foi muito incentivado pra gente realmente viver aquela experiência, viver ali como eles vivem. Intensamente. Sim. E foi muito importante, porque aprender com eles, e eu aprendi muito, o verdadeiro amor, sabe? O amor pelo aquilo que eles têm e o amor pela família. Eles veem muito família ali, muito família mesmo. A família é a base da sociedade. Sim. A sociedade tá do jeito que tá, porque infelizmente as famílias estão sendo destruídas. Exatamente, né? Se a base da sociedade quebra, já era, né? Isso é certeza. Isso que você falou de dependência de Deus é muito incrível, porque, pô, você tem 18 anos. Hoje você olha os jovens de 18, eles almejam muitas outras coisas, mas é interessante é que eles almejam coisas que, grosseiramente falando, entre aspas, vão ficar aqui. Exato. Não vai levar ninguém pro céu. Tipo, a Sim. minha carreira profissional não vai me levar pro céu. A minha comunhão com Deus, sim. E é até interessante a gente entrar nesse ponto, porque esses dias eu tava... Olha só o que aconteceu. Eu sempre fui pra igreja perguntando assim, Senhor, eu quero uma resposta sobre isso. Aí Deus ia me respondia, se sim ou se não. Não é bem mais difícil, né? Mas... Esse dia eu falei assim, Senhor, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida de cristão. Eu vou com meu coração aberto pra igreja. E se o Senhor quiser falar comigo, amém. Mas eu quero sentir algo diferente. Aí Deus falou comigo. Mas ele falou uma coisa que eu tava fazendo de errado. Só faltou o irmão falar o meu nome lá. Eita. Fiquei até constrangido. Esses dias, né? Tenso. Então, aí eu tava me dedicando muito. Não tava percebendo, mas eu tava entrando vaidade no meu coração, sabe? Eu gosto muito de academia. Sou apaixonado por musculação. Sim. Só que chegou um certo ponto que eu já tava começando a cultuar o meu corpo. Eu não tava mais naquele intuito igual quando eu comecei, vou cuidar da minha saúde. Sim. Aí Deus foi lá e deu uma puxada na minha orelha, sabe? Sério? Não, e olha só como Deus nos ama, né? Toda vez, Sara, que eu pensava assim, isso aí não é pra mim, não. Aí o irmão falava assim, e você tá pensando que isso aí não é pra você. Eu falei, ué? E isso Só dá um choque de realidade. E tipo, é muito massa ver esse cuidado do Senhor. Muito. Esse amor. Você já teve experiências assim também? De ser, nossa, quando você tá quase, aí Deus vai, não, pega, tô aqui. Sim. Relaxa. Sim, meu Deus. Tanto lá, tipo, eu acho que as minhas mais intensas, na verdade, experiências foram lá, né? Quando eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Socorro, me tira daqui. É porque tem coisa, eu entendo, que não... Uma mera história não vai passar o que foi sentido ali. Exato. Uma situação espiritual. É que nem o que eu falei com o pessoal lá da igreja, né? Você ouvir a experiência, você ouvir a história, você ouvir as coisas, não é a mesma coisa de você viver. É totalmente diferente você ver a realidade, totalmente diferente você viver a missão de verdade. Porque a missão não é fácil, né? Não é nem um pouco. Não é Não é fácil. pra qualquer um, não. E graças a Deus. Porque isso ensina a gente bastante, sabe? Ensina muita gente a viver realmente independência do Senhor. E ensina que a realidade das outras pessoas e as outras pessoas são muito importantes. Todos são muito importantes, né? Você acaba trabalhando muito a empatia, né? Sim, muito. Empatia muito trabalhada, meu Deus. E... O que eu ia falar? Não fica estressada, não? Tipo, esse povo... Escuta a voz de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Não, às vezes eu fico, meu Deus, como você não sabe disso? Mas é isso, a gente foi comissionado a fazer isso, né? A falar o que eles não sabem. É legal, porque eu lembro de Paulo, você falando essas coisas. Eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Também. Paulo é... Nossa, é a minha referência. Sim. O nível de amor que aquele homem tinha por Deus acho que nunca vai existir na face da terra um homem igual aquele lá. Nossa, muito. Ele é uma bênção, né? E a minha carta preferida dele é a pra Timóteo. As últimas Sério? cartas pra Timóteo. Sim. As de Coríntios, pra mim, Eu amo. principalmente aquela parte que ele fala que porventura Deus se dividiu em vários pedacinhos, né? Tipo, Sim. e ali eu vejo o amor dele pela obra de Deus, não... E ele fala uma coisa que é muito interessante também, que ele fala assim, eu não vim aqui pra acumular seguidores, né? Eu vim aqui pra fazer o reino de Deus crescer. E tanto que tem uma citação também, que ele tá... Uma briga que ele tá com o Lucas lá, né? Sim. E ele pega e fala assim, Lucas, o povo vai lembrar da gente pelo amor que a gente tem pelas verdade. pessoas. E nessa época, Herodes, que tava caçando o povo... Herodes não, Nero, né? Tava caçando o povo.
indagava Paulo. Falou assim, você faz milagres e não quer reconhecimento, né? Você opera grandes coisas e não quer nada, tipo assim, nossa, olha, Paulo. Ele falou assim, e aí ele fala, se eu faço alguma coisa boa é por mérito de Cristo. Ali você vê que... Ali virou minha chave quando eu li isso aí, sabia disso? Sim. Nossa, e é muito real mesmo, porque ali, vivendo com os missionários e no prático, né? Eu realmente entendi que tudo que há de bom em nós, não é nós. Vem de Deus, né? Nós somos pecadores, nós todos caímos, né? E fomos separados de Deus. E a partir do momento que a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente tem de bom, é por causa do Espírito Santo. Porque se fosse pela gente, a gente não ia fazer tudo que a gente faz de bom hoje, né? A gente não teria esse amor. Porque sem amor nada vale, né? Nada vale. Isso é a chave. Nossa, tipo, cara, eu tô lisonjeado. Pra mim é um tapa na cara isso aqui, de verdade. É mais positivo, né? Sim. Porque, olha só, você tem 18 anos. Hoje, a gente, quando quer fazer 18 anos, já condiciona toda a nossa juventude. Cara, vou fazer 18, eu já tenho uma perspectiva do meu futuro. E o seu futuro é nada mais, nada menos de incrível servir ao Senhor. Literalmente. Não só lá cultuar, servir a Ele mesmo. Nossa, e é muito necessário, sabe? A gente entender isso. E esse desejo que tem em mim, na verdade, não é de mim, né? Eu acredito que não vem de mim. É o Espírito Santo mesmo que me guia a ter esse desejo de fazer isso pro Senhor. Porque todo mundo foi chamado, sim, pra pregar o Evangelho. Aonde a gente estiver. Seja no escritório, seja na academia, seja na escola, rua, na trabalho. escola. Exato. Onde a gente estiver, Jesus chamou a gente pra pregar o Evangelho. Falar sobre ele, né? E existem as pessoas que são chamadas pra irem pra outros lugares. Tipo, Amazônia, Pantanal, Europa. É porque tem que se cumprir a palavra, né, Sara? Exato. Que todo mundo vai saber quem é Cristo. Sim. Tem que saber. Exatamente. Pelo menos ouvir quem ele é. Eu escutei, a Sara me disse. Pô, que massa, Sara. Sim. E pra você, assim, agora é uma pergunta mais, né? Porque eu vivo ainda, às vezes, um pouco isso. Tem momentos na nossa vida que é o momento que a gente dá uma abaixada, assim, e fala, nossa, hoje não tá tão bem. E a gente que tá nessa comunhão com Cristo, parece que nunca vem alguém para nos confortar como a gente precisa, porque as pessoas veem em nós a base que somos para eles. Exatamente. Aí às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor usou uma mula para falar com o Balaão, né? Não tem ninguém pra falar comigo. Tipo assim, é complicado. Você já viveu isso? Nossa, sim, várias vezes na realidade, né? Porque, querendo ou não, o relacionamento com Deus é um relacionamento. É um relacionamento. E relacionamentos têm altos e baixos. E tudo depende muito também do que a gente faz, se a gente realmente pratica aquilo que a gente lê, que a gente ouve. Verdade. E, nossa, várias vezes já aconteceu de eu falar, Deus, por que tá acontecendo isso? Ou por que ninguém vem me ajudar nessa parte, sabe? Por que ninguém vem me ajudar a resolver um problema que tá acontecendo comigo? E aí é ali que Deus me ensina que, na verdade, não são as pessoas que vão me ajudar. Claro, sim, Deus nos criou pra relacionamento. Criou pra um com o outro, né? Irmãos em Cristo. São necessários, porque quando um cair, o outro ajuda. Mas tudo vem dele antes, sabe? Então, a força que hoje é necessária pra gente enfrentar algum problema, às vezes é necessário a gente se ajoelhar e pedir, Deus, é isso que eu preciso. E aí, se a gente realmente estiver, tipo, com o coração no lugar certo, aí Deus vem e faz, né, aquilo que a gente precisa. Uau. E se for da vontade dele também. Porque às vezes a gente acha que a vontade de Deus é parecida com a nossa. E eu achava isso. Às vezes, acho que toda hora. É verdade. Porque eu achava muito isso. Eu achava que a minha vida, tipo, em missões seria da noite pro dia, né? Que ia dar tudo certo, então eu ia, tal. Cheguei, galera. E não é bem assim que Deus quer isso na minha vida, sabe? Deus me pediu, pelo menos pra esse ano, ficar por aqui, servindo na minha igreja, servindo na minha cidade, amar a minha cidade. Só que a minha vontade era voltar e já ir pra outro lugar, sabe? Mas olha só que engraçado você falar isso aí, porque parece que Deus quer te ensinar assim, ó. Eu tô te mostrando aonde você está, e quando você chegar lá, pra você nunca se esquecer de onde você veio. Exatamente. É exatamente isso. E, nossa, Deus me mostrou muito também que aqui em Toledo precisam de pessoas pra ouvir de Jesus. Tem muitas pessoas que já ouviram, mas que não creem, sabe? Ou que deixaram de ir na igreja. E não tá fácil, né, Sara? Não.
Todo dia é uma coisa nova. Sim. Você já reparou Meu que Deus. não tá tendo uma pausa igual antigamente? Aham. Aconteceu uma coisa muito horrível assim na face da terra. Aí tinha uma pausa de algum tempo. E daqui a pouco. Não, agora tá vindo uma em cima da outra, assim, ó. Sim. Não tá nem a outra dando uma paz. Ah, não. Tome. É, bem isso. Tome. Nossa, e cara, isso é surreal, né? E só comprova tudo que a Bíblia diz. Porque Jesus tá voltando, né? A gente sabe disso. E com todos esses acontecimentos a gente consegue ver que realmente Jesus tá voltando. Não tem pausa, não tem. Que a gente não consegue respirar e falar, não, calma. Não, tipo. E é um sentido que nos dá até. Pra mim, dá uma aflição. Porque eu falo, Senhor, o que eu tô fazendo pela sua Sim. obra, né? Exato. Tanta gente perecendo. E eu aqui, tipo. Tem dia que eu Nossa. fico meio bitolado assim. Sim, Tô eu parado. Eu não posso ficar parado. Tem que falar Aham. do amor de Deus. Tem que ser aquela pessoa que, ó, não, vai dar certo. Jesus tá contigo. Sim. Olha pra Jesus, né? Nossa, sim. E querendo ou não é fácil, né? Porque, tipo Não é assim, fácil. a gente às vezes também fica, meu Deus. Uhum. Eu que preciso de ajuda e o senhor tá me pedindo pra conversar com outra Ou pessoa. aqueles momentos. É isso mesmo. Nossa, parece que você tem tudo pra falar. E você fala assim, nossa, por que eu não usei isso aqui pra falar? Pra Exatamente. minha vida. Brincadeira. Sim. Eu sei Por aconselhar, que mas eu não você... sigo o meu conselho? Tipo isso, olha só, Sim. cara, que incrível. Deus é. Não tem nem palavras. Exatamente. Nossa, e falando de Toledo em si, né? E os cristãos em si. Eu aprendi também nesse tempo que é mais difícil a gente conversar e evangelizar re-evangelizar um cristão É do verdade. que um não cristão. Hum. Porque, tipo, ele já vem com uma carga, né? Ele já vem com algo que já foi falado pra ele, que ele creu. Então, a primeira vez que eu saí da igreja foi por causa disso. Porque, olha só, eu me formei em teologia, né? Uhum. E eu tive uma experiência infelizmente negativa. Por quê? Eu não sei como é que é na verdade que liberta, mas na Assembleia de Deus, quando você chama um pregador que é muito conhecido pela Irmandade, a igreja entope. Sério? Nossa, vai ver o irmão lá, muito conhecido, lota, mas lota mesmo, porque o irmão é conhecido e Uhum. o pessoal gosta da pregação e da pessoa dele. Sim. E um dia eu tive a experiência de ir num culto, né, de um irmão, né, tal, que era muito, né, tipo, famoso. E aquela pessoa começou a pregar num livro de Salmos e começou a falar algumas coisas, né? E coincidiu que naquela semana eu estava tendo aquela matéria e o professor usou aquela passagem. Uhum. Aí eu lembrei e falei, não, mas peraí. Ele falou, disse que tá na Bíblia, mas não tá. Será que eu tô maluco? Aí eu fui lá e fui dar uma folheada. Aí eu entendi uma coisa, isso você vai entender também no final. Aí eu li assim e falei, nossa, ele tá falando tudo que ele tá falando não tá aqui. Sim. Ou seja, eu comecei a ver que ele, acho que usou, infelizmente, um pouco a emoção, né? Uhum. E começou a falar que na Bíblia tá escrito isso, isso e isso, lá no Salmo tal, versículo tal, deu todas as referências, mas não estava nada. Uhum. E eu vi que a nave, eu fiquei com mais medo porque a nave da igreja, ninguém teve esse trabalho de, né? De pô, abrir e procurar. vou dar uma olhada aqui. Aí eu fiquei chateado, hein? Sim. Aí beleza. Só que eu falei, não, acho que, né? Isso é normal. Normal não é. Mas infelizmente o irmão se excedeu, né? Tipo, Sim. aconteceu. Aí eu fui em outro. Nossa, fazer uma visita. Aconteceu a mesma coisa. Mas não com essa mesma. Outra pessoa. Foi 3 vezes, mas tipo assim. Nossa. Eu falei, não é possível. Será que está acontecendo? Então, aí eu comecei a ficar bem, tipo assim, a minha fé começou a. Sim. E aí eu comecei também a buscar muito conhecimento. Comecei a me entupir de conhecimento. Uhum. E isso não é bom. Porque Paulo fala, né? É. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Sim. E eu não tinha essa temperança. E eu fiquei tipo um fariseu. Aham. Na lei, assim. Aê, Sim, entendi. vou matar vocês a pedrada, não, brincadeira. Aí, tipo, eu comecei a me afastar. Quando eu vi, já tava dando muitas coisas erradas pra mim em relação a profissional. Uhum. Em relação ao sentimental, né? Que eu fui casado uma vez já. Trabalho, um monte de coisa. Eu falei, cara, quer saber? Abandonei tudo. Uhum. Abandonei tudo mesmo. E pra reconquistar isso aí? É difícil, né? Não sei se você já teve um período que você deu uma... Sim. Tava indo reto, você viu uma curva, opa! Aham. Já desviei. Tipo, não era isso E que como é tinha que foi pra você? Passar por isso? É. Ai, não foi fácil, porque foi uma época que eu me sentia muito sozinha, muito triste, tudo me fazia... Eu fiquei muito emocionalmente instável. Então eu ficava muito triste com as coisas, tudo que acontecia eu ficava revoltada. Olha só. Sim.
foi uma época bem difícil, principalmente minha família, coitados. Me aturaram bastante nessa época. Porque eu não tinha vontade de ir pra igreja, não tinha vontade de sair com meus amigos, não tinha vontade de fazer nada. Foi uma época que, vamos dizer assim, que foi o início de depressão, sabe? Sim. Eu fazia aquilo que eu achava legal, que meus amigos também achavam legal, né? Porque eu fui muito influenciada nessa época também. E eu me sentia muito sozinha, muito triste. E eu sabia, no fundo, o cristão sabe que ele precisa de Deus. Você tá errado. Aquela vozinha fala, não é assim. Mas aí eu ia fazer a minha própria vontade, né? E aí, com o passar do tempo, Deus foi falando comigo, mostrando coisas, né? Eu acredito também que foi muita oração da minha família sobre isso. Imagina. Porque oração... Sua mãe lá. Oração é uma coisa muito forte, né? Oração é algo muito necessário na vida do cristão em si, porque a própria diz, né? Você consegue mensurar? Tipo, o nível de peso que tem uma oração? Nossa, não é impossível, né? Não tem como. Mas eu digo assim, olha tudo que a gente já aprendeu na nossa vida. E aí, não sei você, tá? Vou dizer de mim. E ainda a gente não é que não dá valor, mas a gente parece que não impregna na nossa cabeça que, cara, oração é... Sim. Nossa, e eu tenho absurdo. muito isso na minha cabeça, tipo, às vezes não, a maioria das vezes, na verdade. Fico, mas será que é necessário mesmo fazer isso? Porque, na verdade, a oração é necessária, a gente precisa de oração. Oração é um relacionamento com Deus, é onde você conversa com Deus, né? Então, é muito necessário pra gente construir um relacionamento com Deus, saber o que Ele quer pra nossa vida, saber o que a gente tem que fazer. Vamos trocar uma ideia. Exato! E a gente não faz. Tipo, não... Eu creio que não, às vezes, por preguiça. Há mas, uma batalha espiritual, exato. com certeza, né? Isso é fato. Mas, tipo, por isso, pela batalha espiritual, sabe? Pelo que o inimigo coloca na nossa cabeça, pelo que a gente, às vezes, ouve e acredita, Sim. né? Então, é muito difícil também se manter firme hoje cristão, né? Tem muita, que nem você estava falando, tem muita coisa que a gente vê nas igrejas, né? Eu digo global, não é uma igreja em si. É, global. Sim. Que não são verdades e que acontece muito, que você disse, a pessoa vai lá ler, mas não fala o que tá escrito, né? Depois desse episódio eu aprendi que Deus me ensinou que eu não tenho que ir pra igreja olhando o homem, porque os homens são imperfeitos. Exatamente. Eu tenho que ir lá prestar o meu melhor culto, porque eu não sei se hoje vai ser o meu último culto. Nossa, quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu falei, nossa, que vergonha, né? Tipo... É verdade. Nossa, e aprender que o culto em si não é para o homem, não é para mim, é para Deus. Vira uma chave na nossa vida, né? Tipo, realmente. Tudo que quando a gente sai da nossa casa pra ir na igreja, claro, a palavra sim é direcionada pra nós, a gente precisa aprender e ouvir realmente e receber aquilo com muito amor, mas não é pra nós tudo que acontece. O verdadeiro sentido do culto, separar um dia, é pra Deus, né? E é muito importante a gente entender isso. E falando sobre ouvir, né, e acreditar e pesquisar sobre... É importante a gente também ler a Bíblia, né? Extremamente Porque importante. aí a gente sabe quando a pessoa tá falando realmente é verdade ou não. É importante você saber, né, também, né? Sim. E foi muito incentivado também na escola isso, sabe? Deus me ensinou muito, porque, tipo... Eu ouvia, ia na igreja, ia nos cursos jovens, Você pretende estudar, tipo, nessa área? Teologia? Sim, eu tenho vontade. Tenho muita vontade. Nossa igreja tem, tipo, esse tipo de trabalho? Porque na Assembleia de Deus tem a IBADEP, que é como se fosse não é muito aprofundado, mas te dá uma noção muito incrível. Então, a gente tem o estudo de Deus caminha na história, que aí conta do Antigo Testamento, né, conta tudo, tipo, eles vão um pouco mais fundo, e tem o do Novo Testamento, e tem da história da igreja. Então, Tá. Pega mais a base ali da teologia. Mas eu quero estudar algo específico sobre teologia, eu tenho muita vontade. É bem top. E é importante, né, também. Com certeza. Eu penso comigo assim, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, estudar sobre Deus. Eu tenho certeza que mesmo a gente pode ser PhD em teologia. A gente nunca vai saber nada sobre Deus. Isso é fato. Sim. A gente vai conhecer as questões históricas e o que tem aqui pra nós. Exato. E é legal porque, você tá dedicando seu tempo pra saber da fonte inesgotável de toda a sabedoria. Exatamente. Então eu prefiro gastar o meu tempo assim. Sim. 10 anos de faculdade pra... Nossa, que legal. É legal, eu acho interessante. Tipo, é super válido. Sim, meu Deus, muito importante também. E é válido realmente. Porque aí, que nem a gente tá conversando, a gente aprende, a gente ouve, sabe discernir a verdade, né? E
a gente pode muito acreditar na vida das outras pessoas. Com certeza. As outras pessoas podem aprender muito através da nossa vida. E eu não sei pra você, mas todo dia que eu vejo uma referência bíblica se encaixando no meu dia, ou na dia de alguém, eu fico impressionado. Falo, Sim. caraca, É tem bem resposta pra tudo. Tem. Mas você pode pensar na coisa mais absurda, mais, sei lá. Tem resposta. Tem resposta. A Bíblia em si é a resposta, né? Aham. Porque a Bíblia, como todo mundo diz, e eu acredito nisso também, ela é o manual pra nossa vida. É manual mesmo, manual Desde da vida. o de Gênesis até Apocalipse, tudo ensina a gente, né? A gente pode abrir ela, ler ela e ali a gente vai encontrar muitas respostas pra confusões da nossa cabeça. Sim. E esses dias eu tava vendo um rapaz falando assim, qual o único livro que ensina pra você que não pode roubar? Um exemplo. Verdade. Qual o único livro que ensina pra você, tipo, conduta, né? Aham. Conduta boa. Sim. Ser honesto, amar. Me fala um livro. Aí os caras, cara, não sei, é só a Bíblia. Realmente. Sim. E se você cita outro livro, tenho certeza que a base do cara Foi a Bíblia. foi a Bíblia. Exato. É que hoje, vamos dizer assim, a base da sociedade em si é a Bíblia. Isso é Mesmo as verdade. pessoas não querendo acreditar, realmente é a Bíblia. Não tem como fugir. Sim, as leis de hoje tem muita coisa a ver com, com os 10 mandamentos, né? Então, a Bíblia é uma base pra nossa vida, base pra tudo, né? Da onde partiu qualquer tipo de Sim, inspiração. Eu acho legal porque na faculdade, eu fiz faculdade não na igreja mesmo, eu fiz faculdade numa instituição. Uhum. Que já é um pouco mais voltada mais aberta, mais Sim. filosófica, né? Vamos Aham. dizer assim. Então faz o cara ficar meio bitolado, assim. Sim. Se Deus existe ou não. Mas eu já sempre soube que Deus existe porque minha vida é um milagre. Falei, não, isso aqui eu não tenho dúvida. Mas eu quero fazer porque tenho muito desejo de aprender. Sim. Na época eu era líder de jovens. Precisava fazer Aham. pra ter um conhecimento. Sim. E fui, não foi, e deu super certo. Nossa, e eu acho necessário, tipo, terem pessoas dentro da igreja que são formadas em teologia. Porque às vezes alguém tem uma questão e outras pessoas não sabem responder Uma dúvida aquela muito, questão. né? Uhum. Exato. Aí ela vai, chega e pergunta pro teólogo. Talvez ele não saiba, mas eu creio que ele já tem uma base, sabe? Pra onde se basear e pesquisar sobre, né? Eu tenho acho que em Deuteronômio 19 que fala que as coisas, eu acho, tá? Não me lembro dessa referência, mas eu lembro o que fala. Que as coisas reveladas desse mundo são para os homens e a sua descendência. Uhum. Mas as coisas ocultas são para Deus. Exato. É igual aquelas perguntas que Deus faz para Jó, né? Que ele começa a perguntar assim para Jó. Jó, me explica como é que se firma as estrelas no céu. Me explica como é que uma criança se forma no ventre de uma mulher. Ele vai fazendo um monte de perguntas. Só pergunta fácil de responder, né? Super tranquila. Nossa, Não, qualquer todo mundo sabe. qualquer um responderia. E ali você vê que tem muito ocultismo de Deus, tipo, Sim. mas é uma obra. É maravilhoso, né? A gente entender e saber que tudo na nossa vida, que nem a própria Bíblia fala, se uma folha cai, né? Foi Deus. Tudo tá Eu nas tava mãos de falando com Deus. o cara na parte, assim, ó, o povo de Deus é tudo doido, né? Porque você começa a pensar, você fica meio louco, você fala, rapaz. Fica, meu Deus. Sim, se a gente se aprofundar, a gente não... A gente fica louco. Ei, e na escola? Muita pergunta pra você, por esse desejo? No início tinha, meu Deus. Meus amigos, assim, da escola, principalmente, tinham muito questionamento sobre, tipo, cara, você vai deixar tudo que você tá fazendo, vai deixar sua família, a gente... Nossa, parecia uma tentação, né? Que horror. Sim. Parecia não, era, certeza. Volta pro Egito, praga, né? Sim! E, nossa, teve muito. E foi uma época também que eu fiquei bem confusa. Confuso, imagina. Sabendo, Era tipo... bombardeada, né? Eu ficava, Deus, será que é isso mesmo? Será Será que o Senhor quer mesmo que eu vá pra tão longe? E cada dia que passava, Deus confirmava mais, sabe? Então... E ocorreu um fato que mexeu muito comigo e que foi uma confirmação séria no meu coração. E aí que Deus falou assim, você precisa falar pra Jesus às pessoas, sabe? Você precisa falar de Jesus para as pessoas. E aconteceu de um amigo que estudou comigo no 6º ano, quando tinha uns 11, 12 anos. E ele tava envolvido com droga e com essas coisas assim, sabe? Bem erradas. E ele tava devendo pra um traficante. E aí ele morreu. Tipo, foram lá e mataram ele. Ô, louco. Sim. Isso aí você morava onde? Oi? Morava onde? Eu morava aqui em Toledo já. Ô, louco, isso aqui foi aqui? Foi aqui. Ô, Toledo é igual aos Estados Unidos, né? Nunca acontece nada, mas quando acontece... Mas quando acontece um negócio tenso. E aí? E aí, Jesus falou muito comigo nesse dia. Porque eu nunca tinha falado de Jesus pra ele.
Eu nunca tinha chegado nele e falado que Jesus amava ele. Nunca tinha perguntado pra ele se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda pra alguma coisa. Oi, uma alma é uma alma, hein? Sim. Nossa, aquele dia Jesus me pegou de jeito. Ele falou assim, cara... Pô, eu fiquei até mal com o que você falou. Porque isso serve pra mim também. Sim. Pra qualquer um que é cristão. Exatamente. E Deus falou, tipo, cara, você tinha tantas oportunidades, sabe? Você viveu com ele 2 anos da sua vida. Você teve tanto tempo pra falar e você não abriu a boca pra falar de mim pra ele, Pelo sabe? menos Deus é bom. Exato, nossa. E aí foi aí que Deus falou, você precisa. Hoje, a partir de hoje, começa a fazer isso que eu coloquei no seu coração. Começa a falar de mim pras pessoas. Se a pessoa chega na pessoa e fala. Se não fizer sentido, ok. No momento talvez não faça. Mas é uma semente plantada, né? E no É futuro... que o pessoal tem uma visão muito distorcida disso. Eles acham assim que você tá lá assim hoje. Pode acontecer também, tá? Mas é sempre assim. Eles acham, ah, Sim. não, tô aqui. Aí Deus fala assim, ó, tá vendo aquela pessoa ali, de vermelho? Vai lá e fala isso pra ela. Não é assim, né? Não é bem assim. Você só vai falar da graça que não merecemos, que é o que Exato. temos, né? Em Sim. abundância. Nossa, e graças a Deus nós temos isso, né? Porque... Ô, louco. Meu Deus. E... Eu olho pra mim e falo, Deus já tinha me matado. Exatamente, eu também. Eu falo, Deus, como você me aguenta? Porque eu não me aguento. Ai, meu Deus. Muita graça, muita graça. E é necessário, né? Tipo, todo cristão em si. Pra você foi fácil ministrar na escola? Não. Teve muita represária ou Não, foi tranquilo nesse sentido? era mais eu mesma. Tipo, eu sou muito segura com essas coisas. Tipo assim, eu acho que não é insegurança, é mais um temor mesmo do que dizer. Como dizer. Porque... Ah, tem medo de falar, exceder ou Exato, não? Entendi. É mais um temor mesmo. Porque que nem a gente tá conversando, existe muito isso, de pessoa ler, mas não falar o que tá escrito, sabe? Falar o que bem entende ou o que não é verdade. E pra gente foi muito ensinado isso, que é a Bíblia. E você precisa se basear na Bíblia e ponto. Porque a Bíblia é a verdade. É a única verdade. É a verdade absoluta na nossa vida, né? E pra gente foi apresentado como exemplo de álcool com sal. Não sei se você já ouviu. Sim. Ou se já bebeu água com sal. Da sede. A água com sal, ela faz um estrago no seu corpo, né? Ela te dá piriri, te dá ânsia de vômito, ela faz um mal terrível pra você. E o evangelho pregado errado é a mesma coisa. Então é algo que entra na gente e faz um estrago na gente. Com certeza. E pra tirar a água com sal do nosso corpo, precisa de pelo menos 2 copos de água. No mínimo. 2 copos de água. Tem pessoas que é mais, tem pessoas que é menos, né? Mas no mínimo é 2 copos de água. De água doce, no caso. E o verdadeiro evangelho é isso. A gente entregar água doce. E não vai ser fácil tirar essa água com sal. Com A gente certeza. vai ter passado mal, a gente vai ter passado muito mal, a gente vai ter tido mal-estar. Até mesmo desmaiado por conta da água com Até sal. normalizar, né, tudo. Exato. E é difícil. Aí você chega lá pra pregar o verdadeiro evangelho, não é fácil. Porque você tem que tirar essa água com sal antes. Então é muito amor, muita paciência, né? Olha Jesus, né? Esses dias eu tava até vendo um negócio, como é que foi mesmo? Ah, tipo, você aí achando que seu amigo, né, é ruim. Imagina Jesus, né, que sentou com um cara que entregou ele, com um Sim. beijinho no rosto ainda. Nossa, Tipo assim, beleza. Jesus é o maior exemplo, né, de amor. Porque se eu soubesse, eu teria surtado. É por isso que... Imagina se, grosseiramente falando, se Deus fala assim, ó, você pode ter um pouquinho desse poder que eu tenho por 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, nossa. Nossa, a gente teria O nosso acabado coração, com o mundo. que é muito corruptível, né? A gente se corrompe Sim, demais. Muito. E Deus nos ensina e nos mostra. É por isso que eu acho absurdo esse amor de Deus. É uma coisa que eu fico É, né? extremamente impressionado. Nossa, sim. Eu olho pra mim e falo, meu pai amado. Só Deus é pra me amar, meu. Só, realmente, só Deus pra nos amar. Porque, Cris disse, se eu tivesse o poder, cara, eu acho que não existiria mundo. Não existiriam pessoas. Porque a gente vê tanta coisa no mundo hoje, né? Tanta coisa ruim em si. Esses dias eu tava... Aconteceu, surgiu uma questão lá. A gente assim, se Deus realmente... Essas perguntas, se Deus realmente existe, por que gente passando fome, maldade no Parece que lugar essa tal? pergunta persegue a gente, não parece? Estuprador matou e pintou e bordou. Por que acontece essas coisas? Só que o povo não...
Eles não entendem a dimensão da liberdade que o ser humano tem. Exato. E é autêntica, né? Não é uma Aham. coisa assim, pode ir. Aham. E o ser humano não entende que Deus não pune. Sabia que Deus não pune as pessoas? Não mesmo. Porque a palavra de Deus fala que o ser humano ele cai na sua própria vergonha. Sim, E o pecado é uma vergonha. exato. Consequência, né? Consequência. Deus não. Ó, tô de boa. Não Sim. fui eu que fiz, não. Nossa, aí realmente, quando a gente... E nem o diabo. Exato! Tipo, sim, o mundo é dele, ele mas- faz o que Deus... Porque O que Deus permite. ele é exato, ele é mandado por Deus. A gente, A- a gente tem que ter consciência disso, né? Então, o que Deus permite ele fazer, ele faz. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio, né? Como você disse. Então, ele pode escolher o que ele vai fazer. Se vai fazer o bem, se vai fazer o mal. A minha mulher hoje tava vindo da lá da Prate, falando assim, é igual... A gente tá conversando sobre algumas coisas, ela falou assim, é igual aquele exemplo de a pessoa falar assim, ai Deus, me permite passar na faculdade, no vestibular. Aí Deus olha assim, quantos dias você estudou? Nenhum. Exatamente. É bem Mas isso. você acha que eu vou te abençoar? Eu não vou fazer nada. Se você não faz nada, por que não vai fazer alguma Assim, coisa? não, te abençoar por quê? Sim, Deus realmente... Claro, ele vai... Se for aquilo, né? Ele vai te dar a oportunidade. Certeza. Mas você não, Deus você vai ter pode, que correr né? Certeza. atrás. Você não vai vir da noite pro dia as coisas. Porque, como minha mãe fala, né? Nem o mundo foi criado da noite pro dia. Tipo, Se você analisar, 6.000 anos criou. sim, Né? não 6 dias foi pra da nós. noite pro dia. Então a gente precisa correr atrás também. Deus responde respostas, né? Então a gente precisa responder pra Deus responder depois. E assim vai a vida cristã. A gente vai respondendo e Deus vai respondendo a nossa resposta pra Ele. E você falou de relacionamento, o quanto a gente não é específico pra Deus, né? Sim, Grosseiramente falando, eu quero um carro, aí Deus vai te dar um Fusca, caindo aos pedaços. É um carro? exato. Um exemplo, né? Aham. Isso é na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional. Em todas as nossas áreas. Porque é um relacionamento, né? Você tem que ser específico. Se você Sim. não é aberto, no caso, eu tenho que ser aberto com a minha esposa. Eu Uhum. tenho que ser aberto com Deus. Nossa, e Deus quer ouvir da gente o que a gente precisa. Sabia que eu aprendi até na questão do pecar? Sim. Senhor, eu fiz isso, isso e isso Exato. daqui. Sem vergonha, Aham. né? Sem medo de falar pra Deus. Que Deus quer ver que a gente... Nossa, ó. Ele quer saber se a gente realmente tá arrependido com aquilo. Não que ele não saiba, né? Mas ele quer ouvir da gente. É Porque doideira, né? Porque Aham. ele sabe de tudo e ainda quer Sim. escutar a gente. Ele é pai, né? Ele é pai. Então, o pai, eu não sou mãe nem nada ainda, graças a Deus. Mas eu vejo muito esse exemplo na minha família, com meus irmãos, sabe? Meu pai quer ouvir, mesmo ele sabendo que meus irmãos precisam de alguma coisa, ele quer ouvir meus irmãos pedindo, sabe? Porque é relacionamento. É o cuidado, né? Exato, é relacionamento. Eles querem sentar e conversar. Ele quer sentar e conversar com meus irmãos sobre coisas da vida. Sim. Comigo também, né? Mas eu preciso falar. É necessário eu falar, entendeu? Eu entendi. Deus me mostrou uma vez que, por mais que ele saiba, nas madrugadas eu orando, ele me mostrou que, por mais que ele saiba, eu tirei aquele tempo pra passar com ele. Uhum. Olha só. Ele nem tá pensando na situação que eu vou falar. Ele Sim. tá pensando que, ele tá aqui comigo. Exato. Que legal, que gostoso. Nossa, sim. É absurdo isso aí, né? É muito Tipo, louco, né? Deus querer que a gente esteja com Aham. ele, porque... tipo assim, ele tá com a gente. Ele quer que a Exato. gente esteja com ele. Aham. Exatamente. Sim, a gente separar um tempo pra Deus é muito importante. Muito importante. Tanto pra a gente se guiar no que fazer na vida, né? E tanto pra fortalecer esse relacionamento com ele. Com E a gente certeza. entender que a presença dele e estar com ele é bem importante. E a presença de Deus não se baseia só em sentimentos, né? Tipo, não é porque eu tô sentindo a presença de Deus que Deus tá aqui, né? Sim, se você sente, ele tá. Mas se você não sente, também. Porque ele caminha com a gente, né? O Espírito Santo está em nós. Então a presença dele é constante na nossa vida. Que massa. E qual foi a situação espiritualmente falando que você teve que, acho que até então, pra você, está sendo, toda vez que você lembra, você fala, nossa. Você diz, tipo, melhor? Ou... Ruim. Aí é contigo. Se quiser contar as duas. Tá, ruim. Foi nessa época que eu falei, nessa época que eu me afastei de Deus e tal. E que eu me senti... Impotente. Exato, uma pressão muito forte mesmo. Principalmente quando eu decidi voltar. Pressão é uma coisa... Aham. Eu não consigo nem explicar pra você também. Certo. Parece que você tá pesado, né? Sei lá, você fica meio Sim. mal. Muito mal, muito mal. Muito mal. Quando eu decidi dar um passo, tipo, de falar... Voltar. Não, agora eu preciso. Realmente preciso de Deus. Deus, perdão. Me assine de volta, por favor.
foi muito difícil, porque parecia que as coisas à minha volta faziam com que eu desse um pé pra trás, sabe, de novo. Olha só. Então, tipo, a minha família começou a passar um momento muito difícil, minha mãe ficou doente, minha avó caiu e quebrou a perna, então as coisas começaram a ir assim, sabe? Parece que quer causar a ilusão de, ó, você tá voltando, tá piorando, melhor você ficar aqui. Exatamente, exato. E aí eu falei, não pode ser. Se Deus me quer de volta, não tem como essas coisas estarem acontecendo naturalmente, né? E nesse momento foi quando Deus também me fortificou bastante, sabe? Me mostrou que eu preciso dele, porque a nossa família, eu acredito que é o nosso ponto fraco, né? Tipo, certeza. Se alguma coisa acontece com algum parente nosso, a gente fica muito mal. Então, quando tava acontecendo essas coisas, eu me apegava muito a Deus e nessa verdade que ele tinha colocado no meu coração. De que eu precisava dele pra tudo, né? Então, foi uma época bem difícil, porque eu ao mesmo tempo que eu sentia vontade de voltar, eu via as coisas acontecendo e eu falava, não pode. Isso não tá acontecendo, né? Isso não é de Deus. Para. E a época mais forte, eu acho que é a que eu tô vivendo agora, sabe? Legal. Que eu tô vivendo agora. Que eu realmente tenho entendido a graça de Deus sobre a minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo. Ali no Pantanal, eles são, vamos dizer assim, eles são, uma palavra, meu Deus, carentes, vamos dizer carentes. Eles são muito carentes, seja de atenção, seja de sentimental, sabe, seja espiritualmente. Porque como o assentamento é muito longe dos lugares, você ir até lá, você gasta muito. Tanto de gasolina como carro quebra, né? Então você gasta bastante. Tá longe mesmo. Sim, é bem longe. E os travessões, que são tipo as ruas do assentamento, porque o assentamento é muito grande, são longe uma das outras. Então a gente precisa ir em todas, né? Pra falar pra todos. E ali Deus realmente, eu vi a mão dele sobre sobre essas pessoas, sabe? Sim. Eles têm muito na cabeça deles que eles são esquecidos. Tipo, esqueceram de mim. Eu acho que muito por conta disso, sabe? Do governo em si, né? Que realmente acaba deixando. Eles usam o governo como pai, né? Tipo, Exato. E aí acabam deixando, né? E o cristão em si que... O cristão não, né? O crente, porque o cristão sabe da verdade. O crente em si acaba deixando de lado essas pessoas, né? Porque como é muito longe, eu não vou me sacrificar pra ir, né? não vou lá, vai demorar. Sim, às vezes as pessoas não estão com o coração aberto pra receber. Olha só. Então, tem que ter muito amor realmente pelo aquilo que você tá fazendo. Vontade. E pelaquela pessoa, né? Pela vida da pessoa. Porque uma vida pra Deus é muito importante. Isso que você tá falando se todo mundo entendesse disso, uma alma. Sim. Esse dia eu tava conversando com um rapaz, né? Uma alma pro Senhor. Um exemplo. Se você juntar toda a riqueza que existe na face da terra, mas toda mesmo, em um lugar só, Deus dá esse exemplo, né? Que a alma vale muito mais do que isso. Sim. Que dirá do universo, né? Porque o universo a gente não conhece, por isso que Deus usa a terra, que é o que a gente conhece. Mas se a gente conhecesse o universo, tenho certeza que Deus também falaria isso. Sim. Se juntar tudo que tem no universo de riqueza, de coisas incríveis, uma alma vale muito mais. Vale muito mais, realmente. Nós somos criação, né? E todos carecemos de Deus, todos carecemos da atenção de Deus, da graça de Deus. Então, quando a gente chega até uma pessoa e fala sobre isso, é um impacto, querendo ou não, pra ela, né? Porque, tipo, uma pessoa que nunca recebeu isso de verdade, né? De coração, ela não entende aquilo de início. Ela fica meio, mas isso existe mesmo? Será que isso é pra mim? Sim, exatamente. Então, foi uma época foi um tempo que Deus me mostrou muito sobre isso, sabe? Sobre amar e sobre a graça dele sobre essas pessoas. Porque era carente, mas eles não faltavam nada na casa deles, sabe? Tipo, eles tinham que comer, eles tinham que beber. Impressionante isso. E lá, não sei se você sabe, mas no Mato Grosso do Sul tem muito minério. Então a água que tem é água salgada. Tipo, água salgada, só tem isso lá. Então eles tomam banho com a água da chuva, eles bebem, se necessário, a água da chuva. Porque a água doce é muito caro, por ser água com sal. O tratamento da água doce é muito caro, né? Sim. Então, é isso, eles têm eles bebem água da chuva e tomam banho com água da chuva, cozinham com água da chuva. E às vezes, quando tem, eles usam água com água doce. A água doce eles usam mais pra tereré, né? Eles são bastante tereré lá. Então, a água doce eles usam pra tereré.
Mas era impressionante ver que até nisso Deus cuidava, entendeu? Tipo, quando a água tava acabando na casa de um assentado, né? Deus ia lá e mandava chuva o dia inteiro. Então, tipo, enchia a caixa dele de água de novo. Era muito lindo de ver isso, Pô, sabe? Ver o cuidado de Deus. Aí, parece o povo de Israel, né? Deus cuidando do povo de Israel na travessia, no deserto, na travessia, Sim, em tudo. exato. Nunca faltava nada. Nunca faltou nada pra eles. É impressionante ver isso e ver o cuidado de Deus sobre a vida deles, sabe? Só que o mais importante, né, que era o que mantinha eles felizes e vendo o que eles não faltavam nada pra eles, era Jesus. Então, muitos têm e conheceram, graças a Deus, existem missionários que vivem integralmente lá, e que pregam o evangelho pra eles, mas existem pessoas que nunca ouviram, né, e que já ouviram, mas que não creem. Então, se falta Jesus, falta tudo, né? Falta tudo. Se falta Jesus, falta alegria. Se falta Jesus, a gente não consegue ver o que a gente tem. É por isso que o inimigo hoje cega o povo de um jeito para as coisas deste mundo, que a pessoa busca. Quando ela alcança, ela chega lá e fala assim, nossa, mas tá faltando alguma coisa. Sim. Ela começa a entender que o contentamento dela tá, sei lá, em viajar para todo mundo, comprar tantas coisas. Uhum. Ela vai fazendo isso também, que ela vai conseguindo, ela vai batalhando. Ela desgasta muito, mas ela consegue. Sim. Chega lá no final de novo, ela fala, não, mas falta alguma coisa. Uhum. E nunca mesmo, o seu contentamento está no Senhor. Exatamente. Se a gente começar a fixar nisso, nossa. Nossa, sim. E uma frase clichê, né, que todo mundo fala, mas que é muito super verdade. O tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus. Então, a gente precisa preencher tudo, a falta que a gente tem em Deus. Eu escutei uma vez que Deus não criaria um mundo que ele não fosse necessário. Exato. Então já parte dessa premissa, né? Uhum. E outro, tenho certeza que Deus, quando inventou o homem ali, ele tem certeza que ele colocou um negócio no sentimento em relação ao coração, falou assim, ó, vou criar o homem e nesse lugar aqui, nesse tipo de lugar, esse sentimento no coração dele, só eu posso dar. Sim. Ele pode colocar o que ele quiser aqui, mas vai dar errado sempre. É tipo como se uma conta que não fecha. Ou um cromossomo que dá errado, assim, no DNA da gente, assim. Uhum. Chega lá, bateu, deu errado. Sim. Ou, ignorantemente, deu certo, mas passa um tempo, não tá dando certo. Não, tá errado. Aham, é bem isso. Não, e esse lugar é onde Deus habita, né? Eu tenho certeza. E todo ser humano tem isso. É impressionante, né? Todo mundo parece que foi... Todo mundo. Veio com esse sentimento, né? Esse código aí de Deus, tipo, Sim, código. só eu consigo decodificar esse código aí. Sim, e é difícil, eu digo por mim mesma também, que é muito difícil a gente entender isso, né? Vamos dar um exemplo de fechadura, né? Toda porta tem uma chave específica, mas Sim. Deus é a chave mestre. Exato. Que abre todas as portas. Todas as portas, exatamente. Todos os corações. Sim. E a gente vai ocupando com tanta idiotice às vezes e não dá essa atenção. Por isso que eu acho que quando eu olho o que Jesus fez comigo, né, eu não sei se você viu aquele episódio meu do podcast, mas eu falo lá que eu sofri um acidente, fiquei um tempo em coma, vim sem nenhuma sequela. Então quando eu olho isso, eu falo, eu não tô aqui por acaso. Todo mundo, né? Todas as pessoas não estão aqui por acaso. Sim. Mas tem situações que você olha assim e fala, nossa, não tem por que essa pessoa tá aqui. Tem gente que por muito menos parte e a pessoa passou por tudo isso e ficou. Sim. Eu tenho que, sei lá, se é uma pessoa que o senhor vai falar, não sei se vai ser com 50, 80 ou 30. Ó, Felipe, você tem que falar com pessoa tal. Uhum. E só que se a gente não tiver afiado pra, é essa pessoa ou essa multidão, como é que a gente vai saber? Nossa, aí a gente ouve muito isso, né? Tipo, que as pessoas vão lá e ouvem de Deus pra falar com aquela pessoa. Aí vão lá, pregam pra aquela pessoa, falam de Jesus pra aquela pessoa. E no outro dia aquela pessoa morre, né? Quantas histórias a gente já não ouviu assim? Então é muito importante isso, né? A gente entender isso. E quantas pessoas, se você analisar ao lado contrário agora, quantas pessoas estão morrendo hoje? Talvez se você tivesse um pouco mais ativo, assim, ouvindo a voz de Deus. É por isso que um dos objetivos desse projeto aqui, né? Tipo, ir num lugar que talvez ali na internet a pessoa tá lá passando e olha um pedaço, e se enche um pouco do coração assim, dela. Tanto de pessoa que hoje eu pude falar de Deus, um exemplo, e não falei. Poderia ter falado mais, me esforçado mais. Sempre a gente pode se esforçar mais. Sempre. Pro Senhor. Hoje, tipo, todo dia eu fico feliz porque eu posso ministrar pra alguém de Deus. E é incrível.
Eu saí da Prate, né? Fiquei 5 anos lá. Uhum. Saí de lá um tempo. Nossa, e quantas pessoas eu pude ajudar ali, tipo, falando de Deus. E eu fiquei muito feliz com isso. E isso é legal, né? Olha só, você passou esse tempo lá no assentamento. Olha a bagagem que você trouxe. Uhum. E a bagagem é vivida, né? Não É. é só, tipo, não, eu escutei falar. Não, Sim. eu passei na pele. Sim, sim. E eu acho que é uma experiência que todo cristão deveria ter, sabia? Com certeza. Porque aí, eu vou falar por mim, né? Uma época da minha vida eu tive muito preconceito com os missionários. Porque eu falava que o missionário, eles tiravam dinheiro da igreja, né? Porque o missionário precisa de mantenedor, pra se manter na igreja, pra se É manter igual na a tribo missão. de Levi, né? Sim, Precisava daquele. exatamente. Por isso que não é todo mundo que foi chamado pra ser missionário, né? Porque a gente precisa de pessoas que mantenham esses no campo. Porque o missionário que ainda não é um trabalho, né? Você viu Missão muito é um milagre trabalho. já? Muitos, em que sentido? Sentido de. Falar uma coisa lá. A água salgada lá fica doce. Não, Pode acontecer, né? Eu tô falando de um Não, Deus isso não. impossível. Não, nesse sentido não, mas eu vi, tipo assim, de cura mesmo, seja sentimental. Olha aham. só. Sentimental. Uma coisa invisível. Sim, seja sentimental, seja físico também. Ó. Tinha uma mulher que a gente foi orar por ela, né? A gente foi lá, falou de Jesus pra ela, a gente perguntou se poderia orar pra ela. E a gente perguntou se ela tinha um pedido de oração, né? E ela sentia muito dor nas costas. A gente foi lá, orou por ela. E a gente orou umas 2 vezes, né? Eu orei e aí outra menina orou. E depois que a gente saiu, no domingo, a gente tem culto, lá tem culto pela manhã, Todo domingo. no assentamento. E ela foi lá e contou esse testemunho, né? Que a gente foi lá, falou Jesus pra ela. E depois a gente orou pra ela e ela foi curada, sabe? Da dor nas costas. E era uma dor que ela sentia muito. Tipo, sempre que ela levantava, ela sentia dor. Se ela sentava, ela sentia Nossa. dor. Então foi uma coisa que aconteceu, né? E é consequência do amor de Jesus por nós, né? E eu falei de milagre, mas todo dia lá era um milagre, com certeza. Sim. Não faltar nada pra eles é um milagre, né? Com certeza. Porque viver no campo, não sei se você já viveu, né? Mas viver em fazenda em si não é fácil. Sim. Porque às vezes não vai dar, Isso é a né? realidade aqui, né? Eu nunca vivi Sim. em fazenda, né? Mas eu vejo o pessoal que Aham. mora por aqui, nessas redondezas, falando muito disso. Às vezes a terra não vai dar o que você plantou, né? Tipo, vai morrer, vai ficar lá. E tudo bem, Deus tá cuidando mesmo assim, porque nunca faltou pra eles, sabe isso? Uau. E uma coisa que eles têm muito em mente é isso, sabe? Por exemplo, se morre um bicho, né? Eles ficam preocupados demais. Então, graças a Deus tem os missionários lá pra ajudarem eles nessa área, né? Tipo, de confortar eles, dizer que a força deles não vem disso, né? Vem Que a do fé Senhor. deles não depende, tipo, se um bicho tá vivo ou não. Vem do Senhor. E que nada faltou até ali, entende? E não falta nada pra eles ali. É impressionante. Ui, perdão. É impressionante ver que não falta nada, realmente. Eles têm água todos os dias pra tomar banho, pra beber e pra cozinhar. Todo dia é um milagre, então. Sim, é um milagre diferente todo dia. Uau, que incrível. E é Deus. Realmente é Deus. Só Deus, é. Nossa, eu fico maravilhado, porque perto de tudo que eu já vi, a gente ainda fica impressionado, né? Sim. Esses dias eu falei pra minha mulher assim, nossa, tem dia que eu vou pra igreja e nem consigo glorificar a Deus. Ela falou assim, nossa, mas que ruim, né? Eu falei, não é porque eu tô rebelde, assim, né? É porque eu fico impressionado, sabe? Sim. Você já ficou fiquei assim, meu, cara, que isso? Aham, Às vezes uma palavra ali, até um hino já me deixou desse jeito, sabe? Eu ficar sem palavras. sim. Mas, tipo, totalmente extasiado ali. Eu nem sei te explicar o que eu tava sentindo no momento Sim. ali. Mas simplesmente não consigo abrir a boca pra nada. Eu chegar, bater a porta do carro assim e ficar lá, tipo, uns 5 minutos. Falando, nossa, tipo, isso aqui realmente aconteceu. Sim. E pensar que é só uma gota, né? Exatamente. Nossa, a gente tem um mar de experiência, né, com Deus. E eu creio que Deus quer muito isso pra nossa vida. A gente vê. Imagina lá. Sim! A gente vê intensamente, né, isso tudo. E se aqui na Terra a gente já fica impressionado com isso, imagina no céu, né? Imagina no céu. Cara, que impressionante. Só 18 anos e tudo isso já. Imagina o que está por vir. Ai, ai. Vai ficar mais difícil, mas... Brincadeira, Não. mas... Brincadeira não, é verdade. É, claro, né? Idade chega. Mas é importante a gente ver. E realmente não é fácil, é difícil, vai ficando difícil. Mas o mais bonito e o mais interessante e que eu tenho percebido muito é o amor de Deus, sabe?
sobre a minha vida, em tudo isso que tá acontecendo. E mesmo que às vezes coisas não sejam fáceis, eu encontro satisfação fazendo isso pra ele, sabe? Claro. Porque preenche tudo que... Na verdade, tudo que eu sempre procurei, que eu sempre quis, eu tô encontrando, né? Então, tem sido muito incrível pra mim tudo que Deus tem feito. Eu decidi estar falando pra minha mulher que o nosso verdadeiro sonho não é ter o que a gente tem. Nosso verdadeiro sonho é ser útil pra Deus. Exato. Imagina Deus falar isso pra você. Sim. Falar, Sara, olha tanto de gente que você trouxe. Imagina isso. Tipo, é o que eu mais imagino, tá? Sim. Todo dia eu penso nisso. Imagina. E eu fico, caraca, que sensacional. Me dá uma vontade. É a minha motivação, assim, de Sim. explodir. Parece que eu vou estourar dentro de mim. Bem Eu falo, meu Deus, olha só, e poder ver a face do Senhor Jesus. Imagina, eu Nossa. escuto os hinos, às vezes eu leio ali, que o Senhor vai andar no meio da gente, assim, e falo, nossa, Sim. que honra, cara. Exato. É uma Nossa. honra. Muito, muito. Deve ser incrível, né? Tipo, às vezes eu me pego também imaginando Sério? como vai ser no Você céu. fica viajando, Fica. esse povo de Deus, tudo viajado. Sim. Fico pensando, nossa, deve ser muito lindo, né? A própria dá uns Dá umas vislumbre, palhinhas, né? Uhum, de como vai ser. Então deve ser muito lindo. E se a gente aqui consegue experimentar um pouquinho Uma gota de... do amor e da graça dele, imagina no céu, cara, que a gente vai viver 24 horas adorando e vivendo intensamente pra ele e somente ele ali, né? Uau, e sem a palavra será. Será? Exato. Isso aqui vai dar? Exatamente. Deve ser muito bom ver assim. Assim, não vou me preocupar com nada, ó. Sim. O pai tá on. Exatamente. Nossa, deve ser muito bom. Eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Eu gosto, Sério? eu gosto muito das coisas pra ontem, né? O Deus de já, igual em Exato. Salmo, né? Nossa. E eu tô aprendendo muito a viver tendo paciência. E muito amor, muita dependência em Deus. E muita paciência, porque... Assim, Deus só dando situações pra você falar, oh, pai, Sim. Senhor. Porque nem eu disse, às vezes eu Ajuda. quero ir logo. Eu quero ir logo ir pra outro lugar. Aí Deus fala, respira. Exato. Aí Deus fala, calma. não, fica aí. Aí eu fico, tá bom, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco eu vou lá e volto de novo e falo, Deus, então é agora? De verdade, não sei você, Sara, mas eu nunca vi Deus realizar, tipo assim, realizar o sonho sim, mas eu nunca vi Deus realizar um desejo de uma pessoa da maneira que ela queria. Eu nunca ouvi Sim. nenhuma pessoa que, tipo, tá aí nas redes sociais, até a pessoa mais, tipo, mais ali da irmã do Circo de Oração falar Sim. comigo. Eu nunca ouvi falar assim, ó, Deus, falei pra Deus assim, ó, eu queria que Deus fizesse assim, 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 e Deus fez exatamente como eu falei. Não tem, né? É Tipo, o impressionante. resultado era assim, tipo, eu quero isso aqui. Deus deu. Sim. Mas não foi totalmente Diferente, né? fora da Tipo, curva. o processo foi totalmente diferente como a gente imaginava, né? Pra todo mundo. Eu Sim. nunca ouvi alguém falar, pelo menos sei você. Não, comigo não foi. Pra ir pra escola do celeiro e pra ir pro prático, a gente tem que pagar um valor, né? Uhum. Pra gente se manter lá. E... É tipo um retiro, assim. a gente passa 21 dias em treinamento sobre como é viver a missão. A gente tem panorama bíblico. Que legal, hein? A gente vai de Gênesis, Apocalipse, estudando sobre. A gente tem sobre Missio Dei, que é a missão de Deus na Terra, né? Tem... É um intensivão mesmo. Sim. Aham. Então é bastante coisa muito interessante de se aprender na caminhada cristã. E a gente precisava de um valor. Eu precisava de um valor pra ir, né? E... Ai, só de lembrar eu fico feliz. Eu trabalhava na época Uhum. e meus Trabalhava patrões... na prática, né? Brincadeira. Não, eu trabalhava num escritório de terraplanagem, né? Eu trabalhava, era auxiliar administrativa. E meu salário, o salário que eu ganhava não era muito bom pro preço que eu precisava, pra quantidade que eu precisava. Eu tinha as contas pra pagar, querendo ou não, né? A gente tem contas pra pagar. Olha só, 17 já anos. Tinha boletos. Meu pai, Sim. amado. Isso ninguém foge. Ai, simplesmente. Mas no valor que eu tinha, eu conseguia pagar as contas, né? Graças a Deus eu conseguia. Ela orando pra Deus, Senhor, faz uma obra, fala assim, Ex- ó, suas dívidas estão pagas. Sim, todo dia eu falava, Tá tudo Deus. ok. Deus, por favor, derrama essa bênção sobre mim. Eu estou pronto, assim. E aí, o valor que eu tinha, eu não conseguia alcançar no final do ano, que era quando eu tinha que terminar de pagar, o valor que eu precisava, né?
que tinha que Mas pagar lá. faltava, tipo assim, não precisa falar, mas faltava muito assim ou não, mais ou menos? Faltava. Eu ganhava Uhum. R$ 1.500 por mês. Assim, hoje é um salário bom, né? Pra uma menina de 17 anos, salário muito bom. Mas eu ajudava em casa, eu tinha quanto pagar. E o valor que eu precisava, eu vou falar aqui, o valor que eu precisava, era 4.900. Fora a passagem de ida e de volta, né? Então, é um valor grande. Claro. Vou E- colocar aí uns 6,5, né? É. Pra ficar bem mais tranquilo. Por aí, por aí. É verdade, meu Deus. Então não 6,5 tinha... não, desculpa. 5,5. 5,5. 6,5, mas é. Passagem esse avião. Primeira classe. É. Deus E- faz assim. Não, eu não fui na primeira classe, mas os aviões que eu peguei foram, tipo... Eu nunca tinha voado de avião. Foi minha primeira experiência. Então, os aviões que eu peguei foi muito de boa. Eram espaçosos, era maravilhoso. Eita, olha o que Deus Deus faz na cuidou. vida do crente. Olha o que Eu era um Deus faz. baterista. É, bem isso. E aí, nesse valor que eu não conseguia alcançar e tal, e... Aí minha mãe falou assim, vamos começar a fazer doce pra vender, né, e tal. A gente começou a fazer brigadeiro, brownie, e começou a vender na igreja. Arrebentou. Sim, meu Deus. E... Só que assim, parecia... As coisas que eu Você também fazia... tacou na ferida do crente, né? Comida. Ah, Claro. isso aí, meu Deus do céu. É mais fácil vender comida que uma bíblia. Sim, exatamente. Mas parecia que com aquelas coisas que eu fazia, não ia dar o valor, sabe? Tipo, por exemplo, eu fazia 20 brigadeiros. Aí eu vendia por R$2, né? 10 brigadeiros, vendia por R$2, dava R$10. Nossa, você tem que trabalhar muito. Eu cara. terminava o culto, eu tinha R$40 na mão. Tipo, era super de Deus, entende? Deus Uau. fazendo. Aham. E no final do ano, em dezembro, eu fui demitida. Mas já tava orando pra isso, na verdade. Ou eu iria pedir demissão, ou eu pedia pra Deus pra eles me demitirem. Deu um acertinho. Sim. Ih, Aí eu tava muito apavorada quanto a isso, né? Porque eu ainda não tinha. Chegou dezembro, eu ainda não tinha pago todo o valor. nossa. E aí eu tava desesperada, falando, Deus faz alguma coisa, faz um milagre na minha Faz vida. uma obra. E aí chegou na segunda-feira, nunca vou esquecer, segunda-feira, dia 5 de dezembro. Ó, Falei pra minha mãe, mãe, eu vou pedir demissão. Deus vai fazer um milagre, eu creio nisso e eu vou ter no final o dinheiro pra pagar, né? Se Deus quiser. com fé. Fui, cheguei no trabalho, aí meu chefe me chamou pra conversar e ele que me demitiu. Então eu saí com todo o acerto e todo o dinheiro que eu precisava. Exatamente a quantidade que eu precisava pra terminar de pagar. Ô, louco. Sim, então foi muito cuidado de Deus, sabe? E Deus cuidou muito de mim nessa época. E foi uma das épocas que eu tive muita crise de ansiedade. Porque eu ficava muito preocupada pra Imagina, pra tá conseguir. chegando, né? Tá Sim. E você viu? Você foi... Nossa, a vida do crente é tudo no último segundo, cara. Sim, nos 45 segundos. Sabe, é tipo assim, você não sabe como vai, mas vai dar certo. Sim, exatamente. No fim deu tudo certo. No fim tudo acaba bem. E ainda sobrou dinheiro. Ó, Sim, sobrou abundante dinheiro. mesmo. Aham. Como, eu não sei também. Sei que sobrou. Porque parecia que não ia dar, não. Mas sobrou dinheiro e Deus cuidou muito, sério. Da onde esses R$500? Meu pai, sabe que eu esqueci de pagar? Exatamente, eu ficava, meu, será que tá faltando alguma coisa? Eu fazia as contas umas 10 vezes pra ter certeza. E sempre tinha esse dinheiro sobrando. Ai, Deus, eu tô te abençoando, velho. Para de ser bobo. É isso. Nossa, e a igreja em si foi muito importante pra mim também nessa fase, né? Porque quando, por exemplo, chegava um dia e eu precisava de, vamos dizer, R$200. E aí chegava o dia de pagar a parcela, né? Porque eu parcelei. De pagar essa parcela. E eu não tinha esse dinheiro. Aí alguém me mandava uma mensagem. Então, manda seu Pix. Só que eu não falava valor nem nada. Quando eu via, era tipo os R$200 que eu precisava. Ô, louco! Sim. Sério, Meu Deus. Deus cuidou muito de mim. Foi uma época de super milagres. Aí, ó. Muitos milagres de Deus na minha vida. Nossa, e de ficar surpreso, né? Olha Sim. só. Imagina, Senhor, o que eu vou fazer, tipo, tá faltando 10 minutos pra mim chegar naquele... Sim. Você como Deus, ele não deixa a gente em maus lençóis? Tipo assim, Não. Nunca. Deus sabe que, por exemplo, vai vencer amanhã a nossa situação. E hoje o Senhor já manda, ou amanhã mesmo, pra gente já, Sim. ali naquele momento, já nem passar muito na nossa mão, já ir já direto não. Exatamente. pra resolver a situação. Aham. Como Deus é incrível. Cuida, né? E quando, tipo, eu não tinha o valor naquele dia, né? Tipo, que eu precisava naquele dia.
passava uma semana, eu mandava mensagem pra eles explicando a situação, e eles super entendiam. Porque a maioria ali, na verdade todos ali são missionários, né? Então eles vivem isso, eles vivem que, tipo, Milagre. mês que eles têm R$50 e mês que eles têm R$1.500, entende? Então, é assim, lá. E então eu mandava mensagem explicando a situação. Aí chegava no outro mês, eu tinha o valor que precisava e mais um pouco, sabe? Então, Uau, eu já mandava pra bater. Já. era muito, E assim, muito louco. Exatamente. Tá aí, terminou. Exato. E até mesmo quando a gente acha que Deus não tá fazendo, ele tá fazendo, né? Certeza, o silêncio de Deus é poderosíssimo. Muito, muito poderoso, realmente. O Paulo fala que todo conhecimento e toda a face do universo que o homem conhece, o que ele deixou de conhecer, não se compara, ele abre uma aspa, né? Não se compara à fraqueza de Deus, Sim. entre aspas. Aham. E imagina só, Sim. Deus tá em silêncio, mas tá tanta coisa acontecendo. Exatamente. Eu acredito muito na ordem natural das coisas. Tem algo que rege esse mundo que o Senhor criou, né? Deus criou leis, e leis que têm vidas. Sim. A natureza é uma lei, e ela tem vida. A ordem natural das coisas, ela é uma lei, e ela tem vida. A ordem da semeadura, ela é uma lei, e ela tem vida. Então são coisas que, como se fossem pequenos pedaços de Deus governando a terra e as coisas, né? Aham. Deus não precisa ficar ali. Deus é perfeito, ele já fez um negócio totalmente pensado. Ó, isso aqui Sim. vai reger isso, que vai me ajudar e vai ajudar o povo, vai ajudar todo mundo. E assim vai, e eu fico impressionado como a espera dos milagres acontece na nossa vida. Sim. Olha como Deus cuidou de você em tudo, mas Nossa, cada vírgula. E até excedeu, né? No cuidado. Sim. Nossa, e lá também, né? Porque lá tem muito mosquito. Sério? Muito, Você muito. toma muito aquelas vacinas pra ir pra lá? Por causa Eu só tomei malária, a essas da coisas? febre amarela, só. O resto eu não tomei, não. E Ah, teve não, que essa cuidar aí de que eu tô Deus. falando é lá no Amazonas mesmo. A Amazônia essas aí. precisa. Aham. Um monte de vacina sem tomar pra ir pra lá. Sim. Umas 11. Nossa, e a gente ouvia, tipo, de pessoas que iam pra lá e ficavam doentes, né? Tipo, e eu fui e eu não fiquei doente nenhum dia, sabe? Por conta da água e também, por como é agora a chuva, sim, eles são ensinados a tratar a água, né, e tudo mais. Então, mas querendo ou não, sempre passa, né, alguma Imagina. coisa. E ficavam doentes, e eu fui e eu não fiquei doente nenhum dia, sabe? Então foi muito cuidado, realmente. Passar por Na isso saúde. tudo é teste mesmo, hein? Sim. Cara, que massa. E agora? Qual que é o próximo passo? Então, Depois que ficar o tempo que Deus determinar aqui. a minha vontade é ir. Assim, por enquanto, Deus tem me pedido pra Ficar no Brasil, né? Uhum. esse ano, aqui em Toledo. Olha que honra pro povo de Toledo. Ai. E depois Eu quero ficar ainda no Brasil. Mas meu coração ainda queima muito pela Europa, sabe? Pela África. São 2 lugares que eu tenho muita vontade de ir, sabe? Se você analisar duas atmosferas, na minha visão, tá? Posso estar sendo grosseiro com o que eu vou falar. Por mais que a África tem gente que eu acho que mais difícil lá por conta de tantas culturas diferentes, eu ainda acho pior a Europa. Europa. Porque lá tem tanta mais coisa para prender o povo. Sim. A tecnologia, o já, né? Sim. Tipo, eu não preciso de Deus. Uhum. Eu tenho tudo que eu quero. E ao contrário da África, né? Que é um povo muito carente de tudo. De atenção, de condição, de tudo mesmo. Então é um povo que se você conversar, eu acho que vai te dar um pouco mais de atenção. E, nossa, cara, a Europa eu acho que é extremamente difícil. É difícil você introduzir Deus naquele povo, eu acho. Sim. Porque eles já viveram, né, bastante sobre Deus ali, né? Sim, aham. Viveram uma experiência com Deus ali. Uma coisa que eu preciso muito estudar é sobre como as coisas se desviaram dali, né? É uma coisa que Deus sempre pediu muito pra eu estudar sobre isso. Olha só. Como que não estão mais no caminho de Deus, né? Porque realmente é raro a gente encontrar e ouvir falar de pessoas que estão firmes ali, cristãs, né? Uhum. É um lugar que, nossa, cresceu muito, só que não cresceu com Deus, não Exato. parece? Parece isso. É o que me aparenta. Sim, e eu creio que Deus tem muito pra fazer ali, sabe? Assim como no Brasil, a gente tem vivido um tempo, esse tempo de muito baixo, né? Tipo, com Deus, ninguém mais quer Mas eu não saber sei de Deus. você, Sara, mas eu acho que o Brasil ainda, bem na rapa ali do final, Sim. eu ainda acho que o Brasil vai ser uma potência cristã. Eu acredito nisso também.
Eu creio nisso. Tanto porque o Brasil tem muitas palavras, né, proféticas Sim, sobre o eu acho que Brasil. o Brasil vai viver a era do... tipo assim, o único país ainda que tá relutando com essas nossas leis, né? Uhum. É o Brasil, né? Vamos dar uma Sim. tesourada nesse povo. Eu acho que vai ser por esse... Eu acho, por esse Sim. caminho aí. Aham. Eu tenho quase certeza. Porque aqui é uma Nossa. potência cristã muito grande. Muito forte, né? Uhum. Muito forte. E glória a Deus por isso. Porque, como a gente tá falando, o Brasil tem muitas palavras sobre isso, né? Muito. Sobre ser uma nação cristã e que vai enviar missionários pra todos os lugares. Você já né? leu por quê? Por Por quê? que o Brasil é tão... Tipo, menina dos olhos de Deus? Não, Você nunca... nunca pesquisei sobre. Tem um livro chamado Brasil, a História Oculta. Tá. Você já sabe que Salomão foi um cara poderosíssimo em riquezas. Sim. Nesse livro fala que Salomão, quando mandava os seus homens para grandes expedições, esses homens encontraram o Brasil. Nossa. E era o povo hebreu, né? Sim. O povo de Deus. E tinham outras pessoas aqui. Uhum. Começaram a fazer ali, enfim, coabitaram com as mulheres e foi tendo. Ou seja, o Brasil tem descendência do povo de Deus. Uhum. Pode-se dizer que a gente tem sangue judeu aí, hebreu junto. Sim. E uma outra coisa também que fala que é interessante lá, que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Ele já sabia que o Brasil existia. Sim. Por causa dos mapas que Salomão e o povo dele já desenhou. Aham. Tem uma pedra chamada Ouro de Ofir, já vou falar isso? Sim. É uma pedra que lá fala que só é encontrada aqui. É? E era o ouro que mais tinha no templo de Salomão. Uau. O ouro de Ofir. É uma pureza muito grande. Sim. Acho que é 98 de pureza. Oh. Não precisa tratar ele muito a pureza dele é incrível. Por Sim. que você acha que a Amazônia é tão bem vista, né? Pois é, né? Tem muitas Tem coisas. alguma coisa. Então, mas é interessante pensar isso aí. Sim. Lá no Acre tem uma pedra que o pessoal diz que é umas escritas em língua hebraica. Uhum. É um nome tipo Yavé, lá, alguma coisa desse tipo. Nossa. Não sei, ninguém sabe se foi o povo, é porque é muito grande as letras, né? Aham. Se foi o povo, se foi... Mas é muito idêntico, tipo, uma coisa... Sério? Ah, não é? Se apareceu, não. É muito absurdo. É por isso que você olha o Brasil, não tem terremoto, não tem furacão. Cara, o Brasil, ele é muito cuidado, né? É Muito. é um país muito abençoado. Sim, é um lugar que, como você disse, não tem furacão, não tem terremoto. A gente tá em relação à linha equatorial, o melhor clima pra Sim. tratar tudo que você pode ter ideia, solo, plantio, Exatamente. animal. A gente é um país que, se grosseiramente estourar uma guerra, não é que a gente é neutro, mas o povo ia querer muito a nossa aliança, né? Porque a gente ia poder, tipo, desenvolver tudo pra eles, né? Em Uhum. relação a mantimentos, tudo quanto é coisa. Exatamente. Por isso que a gente é visto como um celeirão, né, do mundo. É por isso. E aí eu comecei a ler isso e falei, caraca, faz muito sentido. Faz. Por que Deus ama tanto essa nação? Porque, enfim, tudo conspira. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Quem andou aqui amava muito Jesus. Sim! Obrigado, Nossa. Deus. Nossa, o Brasil realmente é um lugar que eu creio que Deus já tá movendo as coisas, né? Já. Hoje, eu digo assim, hoje eu vejo na minha igreja, por exemplo, a mentalidade que a gente tinha há uns 2 anos atrás e que hoje a gente tá diferente, sabe? Uhum. E que Deus tem mostrado a direção certa pra onde seguir. A gente tá com uma campanha de oração, né? Toda terça-feira a gente ora. Uau. E, sério, Eu tenho uma tem saudade disso. sido muito bom. Tem sido muito importante. É lá mesmo? Aham. Que legal. Toda tarde ou noite? É 6h30. 6h30? Começa 6h30, terça-feira. Tarde de oração, né? Noite de oração. Sim, nossa, e tem sido muito importante porque Deus tem mostrado o que é necessário, sabe? O que a gente precisa fazer. Porque a gente ouve muito que o Brasil vai ter um avivamento, né? E realmente, eu creio muito nisso. Eu também Que creio. virá um avivamento muito grande sobre o Brasil. Só que um avivamento, ele não começa, tipo, da noite pro dia. Tudo começa na oração. E o povo acha que avivamento é o povo ficar, tipo... Faz parte, mas é muito profundo isso daí. É mais profundo, exato. Acho que... Não que a gente seja melhor, jamais, tá? Mas eu acho que o avivamento é esse nível de entendimento que a gente tem de Deus. Exato. Falar assim, não, eu entendo quem é Deus. Uhum. Eu não só escutei, não, Sim. eu sei quem é Deus. Nossa, aí, falando disso, o avivamento tem que começar em nós, dentro de nós, Uhum. sabe? O avivamento, ele é arrependimento. Antes de... Somos a igreja, né? Exato.
antes de acontecer milagres, acontecer conversões, é arrependimento dos pecados. Arrependimento do que a gente fazia de errado, né? Arrependimento de quem nós nos tornamos. Que, no caso, por causa do pecado, né? A gente se tornou homens caídos, né? Então, arrependimento de tudo isso, dos nossos maus hábitos, né? Depois vem o avivamento. Depois do arrependimento, vem o avivamento, né? Isso. É muito importante a gente entender isso. Porque as pessoas acreditam que o avivamento vai vir quando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas não é julgando e nem um grupo específico, mas tipo assim, encher um estádio. Isso não se baseia só nisso, o avivamento, né? O avivamento é muito mais profundo que isso. E ele é uma coisa que, não é assim, durou ali 4 horas, acabou. Exato. Ele é autêntico. Sim. E eu acredito que vai ser uma coisa muito, mas muito perceptível mesmo. Muito. Até pro povo que não tem aquele costume de servir a Deus assim como a gente Sim. tem. Não, o que tá acontecendo? Tá Aham. acontecendo um movimento aí. Tá acontecendo uma coisa meio interessante, ou pras outras, meia doida, né? Sim. Eu tenho certeza disso também. Não. Nossa, sim. Por exemplo, o avivamento em Asbury, né? Que foi mais recente agora. Tudo começou com um casal que foi pra lá, recebeu a palavra de Deus, né? Eles receberam a palavra de Deus pra irem pra lá e orarem pra aquela universidade. Eu acho que, se eu não me engano, eles passaram 2, 3 anos orando pela universidade. E só agora veio o avivamento naquela universidade. Ainda tá rolando ou não? Não, acabou. Acho que acabou semana passada. Mas foi muito tempo. Acho que foi mais de 300 horas de movimentação ali. É hora, hein? Muito. Não, imagina não ter sono, né? Eu fico Não. imaginando comida, essas coisas. Será que tinha? Pô, viu a glória de Deus, de Viu. certeza. Certeza. Tem gente ali que deve ter visto, meu pai amado. Sim. E eu acredito que isso há possibilidade, eu creio que acontecerá no Brasil, sabe? Mas tem que começar com a gente no nosso quarto, de joelhos, se arrependendo e colocando em arrependimento não só os nossos pecados, mas aqueles que são à nossa volta, sabe? Pra que eles se arrependam. Não a gente pedindo perdão pelos pecados deles, mas pra que eles se arrependam, né? Porque não tem como a gente pedir perdão pelos pecados dos outros, né? A gente só consegue pedir perdão pelo nosso pecado. Mas pra que eles se arrependam, sabe? E a conversão e os milagres são uma consequência do avivamento. São uma consequência de vida com Deus, né? Olha só, isso é muito importante você falar. Muito. A pessoa tem que entender isso. E se ficar claro pra ela, e como Jesus é simples, né, Sara? Não é uma Muito. coisa que você fala, nossa, cara, tá muito difícil de entender. Ou, pra mim não faz. É simples, é tão Sim. simples. É, Quanto você vê o seu reflexo na água, no espelho. exatamente. É tão simples. Você chegou lá e viu. Uhum. Ou sentiu. O evangelho, Ele é simples, né? A gente complica as coisas. O hino do Thales, né? É. É fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. sim, exatamente, exatamente. Nossa, e a gente olha assim, vamos dizer, como espelho, né? Dos grandes avivamentos que aconteceram em si. Nunca tinha, tipo, um cara super famoso, né? Sim. Ou uma banda super da hora. Era tipo um violão e uma pessoa pregando. Era um violão e alguém, tipo, entregando a verdadeira adoração pra Deus, sabe? Tudo começou assim. Então, eu incentivo muito e eu tenho me incentivado a fazer isso, sabe? Começar em mim, adorando verdadeiramente e me arrependendo de tudo que eu tenho feito e pedindo por arrependimento no Brasil, sabe? Porque a gente tem caminhado o Brasil em si tem caminhado para um caminho contrário, né, que Deus quer. Tá terrível. Sim. Então eu tenho orado muito pelo arrependimento do Brasil. E incentivo todos a orarem também sobre, sabe? Porque a gente realmente precisa viver um tempo de arrependimento no Brasil. Eu acredito que, com tudo que aconteceu agora, Deus tem 10 vontades, a Bíblia fala, né? Mais de 10 vontades. E tem uma vontade que é a vontade permissiva, né? Sim. Não faz sentido não ser a vontade permissiva de Deus, o que está acontecendo agora, sabendo que mais de 60% da população, no ano passado, estava pedindo misericórdia a Deus para que o que está acontecendo hoje não acontecesse. Sim. E simplesmente é como se Deus falasse assim, não, vocês vão ter que passar por isso. Porque eu também vejo que tem muita gente, infelizmente, brincando, né? É igual você falou assim, é fácil pra gente, talvez, falar de Cristo pra quem só ouviu falar um pouquinho e se aprofunda mais, com certeza. Mas que esse povo que tá brincando de mundo e igreja, pra eles é mais difícil. Então,
Deus tem que dar uma chacoalhada também no povo de Deus. Sim. Se você olha o povo de Israel, quando os momentos que eles procuraram mais de verdade mesmo Deus? Na hora da dor, Exatamente. na hora do desespero, na hora que começou a corda apertar. Sim. Não que Deus, eu não quero que ninguém entenda aqui e fale assim, então que Deus é esse, né? Que ele obriga você. Não, jamais. É só consequência de tanta abominação no mundo. Sim. Você olha assim, eu nem assisto mais, graças a Deus. Mas parece que tá voltando a Sodoma e Gomorra no mundo. Parece, né? Olha esse carnaval, cara. Eu nem sigo nada dessas coisas aradas aí. Uhum. Mas só você rolando seu feed assim, você já vê Tudo, né? Parece só que promiscuidade. nessa época do carnaval, a gente consegue ver muita coisa, né? A gente consegue realmente ver o que está acontecendo, né? Sim. Tipo, porque ninguém tem vergonha de mostrar o que está acontecendo no carnaval, né? Você usou o exemplo de pai. Vamos usar aqui o exemplo dos nossos pais, né? Nossos pais foram lá, nos criaram, deram boa educação, falaram de Deus e tal. Aí chega a gente com nossa maioridade e bota tudo isso a perder. Sim. Prostituição, mundo, bebedeiras, droga, enfim. Só loucuragem, só doideira. Como é que nossos pais iam ficar nos olhando, né? Nossa, cara, eu fiz de tudo, mostrei. Tá aí. Sim. Imagina Deus. Aqueles foliões de pessoas, milhares de pessoas. Sim. Imagina Deus. Então é isso que o povo tem que começar a parar pra pensar. Sim. Caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Aham. E acho que esses dias eu vi também um evento do DJ PV, né? Uma galera criticando ele porque ele faz tipo uma balada gospel, né? Aham. Aí ele pegou e falou assim, mas eu tô fazendo porque tantos jovens no carnaval. A iniciativa dele é incrível nesse sentido. Sim. Sim. Nossa, o carnaval, eu digo pelo que a gente ouviu, porque ali em Corumbá, que é a cidade ali onde a gente ficou perto do assentamento, o carnaval lá é muito forte. É mesmo? Sim, então acontece de jovens cristãos, por tentação, vamos dizer assim, irem pra esse Esquecer. carnaval. E acabam deixando de lado tudo que viveram com Deus, sabe? Uhum. E essa época do carnaval realmente é onde a gente satisfaz a carne, né? É, festa Então, da carne. O carnaval, festa da carne. Exatamente. Então a gente só faz aquilo que a nossa carne quer. E o ambiente em si, ele influencia. Favorece a isso. Você caía, Exato. você... Então, tipo assim, eu não digo que eles fizeram, tipo, porque eles realmente quiseram, entendeu? Sim, Sim. claro que houve. Mas o ambiente em si te incentiva aí, né? Uhum. A fazer essas coisas. Então, muitos dos jovens que participavam do carnaval ali, quando chega essa época, que eles que se converteram verdadeiramente, eles não ficam na cidade. Eles vão pra outra cidade. Eles vão pra Campo Grande, que é um pouco mais longe, né? Então eles ficam lá em Campo Grande. Porque lá no Campo Grande não é tão forte, né? Mas lá em Corumbá é. Então, tipo assim, eles saem da Eles cidade. fazem Aham. entre eles ali pra Exato. servir. Então você, tipo, criar retiros. Criar não, né? Você fazer retiros e fazer essas coisas que o JPV fez. Uhum. Incentivar as pessoas a virem pra Deus, a Tá fazerem usando a pra ferramenta do Deus. sistema. Exato. Do sistema. Fazerem as coisas pra Deus. Que ele não faz a fé ficar mais forte, né? E não faz esses jovens e adolescentes se desviarem, né? Que minha mãe fala muito e a minha igreja fala muito sobre isso, de que os jovens O e que os mais tem, né, pra adolescentes... aprender os jovens e adolescentes. Aham, é isso. E que jovens e adolescentes são o futuro, né? O futuro da igreja. Porque os adolescentes jovens hoje, eles indicam como o mundo vai andar. Querendo ou não, é assim. E não tem nenhuma A experiência. cultura, né? Exato. A cultura hoje é comandada pelos jovens. Se você parar pra ver, as músicas que estão em alta, as roupas que estão em alta, são jovens que incentivam. E tá aí, tipo, pra qualquer um ver. Exato. E ninguém presta atenção. Mas Exatamente. uma hora vai cobrar. Claro, Com medo não, certeza. galera. Sabe, eu quero que você agora, nesse momento, que Deus dê no seu coração. Talvez alguém escute um pedaço, ou até escute esse momento agora. Uhum. O que você falaria pra essa pessoa que talvez pensou, pensa em desistir, ou até pensa que o próprio nosso Deus, nosso Jesus que nos ama, não tem olhado pra ela porque ela tem passado por um momento difícil? Sim. Esse momento agora é teu e do Espírito de Deus. Tá bom. Jesus, ele não te abandonou. Ele já pagou todo o preço do pecado, da tristeza, de tudo. Tudo que a gente passa na vida hoje, Jesus já pagou. Ele não te esqueceu e ele te ama. Se hoje você tá aqui, tá vivo, você tá vendo isso, é porque ele te ama.
E essa mensagem chegou até você e esse podcast chegou até você porque ele tem um objetivo na sua vida. A gente tava conversando antes que o estarmos aqui hoje é porque Jesus tem algo na nossa vida, Deus tem algo para fazer na nossa vida, através da nossa vida. Então, que o seu coração hoje seja aberto para receber isso e entender que sim, Jesus tem algo para fazer na sua vida. E Ele pode transformar a sua vida da noite pro dia, Ele pode trabalhar na sua vida a favor da sua vida. Só que tudo depende de um arrependimento, de viver para Ele, de viver o que Ele tem para sua vida. Não vai ser fácil você negar tudo isso que você está vivendo, não vai ser fácil você viver totalmente para Deus, mas há uma recompensa, essa recompensa tal satisfação nele, porque só nele a gente encontra satisfação, só nele ele preenche todo o nosso vazio. Então não se esqueça disso, Jesus te ama e hoje ele te chama para ter um momento com ele e para viver para ele. Uau! Sara, gratidão demais. Lembra de mim nas suas orações, hein? Com certeza. Suas orações chegam igual uma bala lá no céu. Deus abençoe demais o seu tempo, tá? Vai me mantendo informado que eu tenho que informar a galera. Com certeza. Deus abençoe muito sua família, seus projetos, os planos do Senhor, principalmente na sua vida. Amém. Que seja essa ferramenta que você tem sido e granjear talentos, né? Ganhar almas para Cristo. Amém. E saquear o inferno. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Sim. E o que eu queria dizer é incentivar também as pessoas a que a gente está conversando, pesquisar sobre, Claro, né, as importante, coisas. pessoal. Porque a gente fala as coisas e a gente tem que ter certeza que aquilo que a pessoa Com está falando é certeza. verdade, né? Ainda mais quando se trata da verdade. Sim, A verdade que realmente liberta, que é Cristo. exato. E não se esquecer que tudo bem, se você não foi chamado para ser missionário, tudo bem. A gente precisa de pessoas que mantenham os missionários, né? Então você pode participar da missão em oração, orando por esses missionários, ofertando na vida deles e enviando as igrejas, no caso, enviando os Claro. missionários, né? E a palavra de Deus fala, né? Que uns foram chamados para levita, outros para obreiro, para Exato. tratores, enfim. Cada um no seu lugar, cada um no seu Sim. quadrado. Exatamente. E glória a Deus por isso, né? Amém. Sempre. Glória a Deus em tudo, sobre todas as circunstâncias, Deus seja louvado. Sim. Amém. Deus abençoe, Sara. Amém. Você também. Galera, Prazer. tudo de bom, hein? Um abraço para todo mundo.